Grandes perguntas da vida. É sobre isso que nesse domingo e nos próximos desse mês de outubro, nós estaremos refletindo um pouco aqui em nossa igreja aos domingos à noite. Grandes perguntas da vida. E a primeira grande pergunta para a nossa reflexão é: por que este mundo está tão bagunçado? Um tema que pode parecer até um tanto simplório, mas ele nos faz refletir um pouco, e é isso que eu pretendo nesta noite com os irmãos fazer. E se você tem em suas mãos a Bíblia, seja em papel ou seja no celular, eu quero convidá-lo a ler logo no começo da Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, e eu quero fazer uma leitura do verso 1 ao verso 21, Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 21. Assim diz a palavra de Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles
para Adão e sua mulher e os vestiu. Meus irmãos, embora tudo o que há neste mundo tenha sido criado por Deus, criado em perfeita ordem, organizado em detalhes e maravilhosamente belo, não precisamos nos esforçar muito para perceber quão caótica se encontra a situação do mundo em nossos dias. Nós vivemos num planeta assolado por crises e mais crises. E eu diria que crises de toda a natureza. Existe hoje uma crise governamental no mundo todo. Existe hoje uma corrupção quase que generalizada no segmento da política. Existe hoje embates de poderes entre as autoridades, os poderes em nosso país, executivo, legislativo e judiciário, eles simplesmente não conseguem chegar a um denominador comum. Existe hoje entre as nações do mundo conflitos de soberanias, países que interferem um na gerência do outro, uma crise governamental no mundo todo. Existe uma crise também de natureza econômica nesse tempo. Em todos os países do mundo há um aumento evidente do desemprego. Existe uma perda de renda das pessoas, das famílias. E nós estamos entrando num momento que tem sido dito por alguns como o momento de maior recessão global da história. Estima-se que em dezembro, que está logo ali, hoje já é 4 de outubro, estima-se que chegará a um número lamentável de 12 mil mortes por dia no mundo de fome. Crise na economia. Existe uma crise também no mundo de natureza moral. Há uma nítida inversão de valores. Nós estamos presenciando o triste aviltamento da honra. Existe uma deplorável perversão sexual. Estamos também testemunhando, lamentavelmente, a destruição da família, considerada desde tempos remotos como a base da sociedade. Existe uma crise também de natureza social. Existe uma desigualdade no mundo de hoje que a cada dia parece que está se tornando mais e mais gritante. Dias atrás eu lia um artigo aquele artigo tratava do seguinte tema para esse tempo de pandemia. Sim, nós estamos todos no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. A questão da saúde, ela colocou o mundo todo sob um risco único, tanto do rico quanto do pobre. Estamos todos no mesmo mar, é verdade. Nesses últimos meses morreram pessoas de coronavírus, pessoas ricas e também pessoas pobres. Mas estando no mesmo mar, nós não estamos no mesmo barco, porque há uma desigualdade social gritante. Uns estão num iate, outros estão num pequeno bote a remo e outros nem bote têm, estão tentando sobreviver no meio desse caos na área da saúde. Dentre essa crise social, nós também presenciamos um crescimento da violência, tanto na rua, na nossa cidade este ano passou-se de 30 assassinatos. Pelo que me consta,
Em nenhum momento da história da nossa cidade havíamos alcançado um número tão lastimável. Mas a violência ela não está apenas na rua, ela está também dentro de casa. Pessoas estão se agredindo, pessoas estão se matando. E há um crescimento sem precedentes da criminalidade, crise social. Há também uma crise ambiental nesse tempo que estamos vivendo. A natureza está sendo destruída. A terra deixou de ser um lugar saudável. A vida vegetal, animal e humana tem ficado sob risco. Em poucas palavras, este mundo está um caos. A vida na terra virou uma baderna e há uma confusão geral. Mas afinal, por que tudo isso? O que está acontecendo? Esse é o assunto da mensagem para esta noite. Por que este mundo está tão bagunçado? Será que é por causa dos regimes de governos? Será que é culpa de algum sistema econômico tipo capitalismo ou comunismo? Por que este mundo está uma verdadeira bagunça? Essa é uma boa pergunta. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? O que a nossa fé tem de resposta para essa indagação? O texto da palavra de Deus que lemos, Gênesis capítulo 3, é uma fonte segura para explicar a situação caótica que este mundo se encontra. E eu quero tomar alguns minutos para refletir com os irmãos sobre a resposta bíblica para toda a bagunça que há neste mundo atual. Em primeiro lugar, a Bíblia nos responde que o pecado deu origem a todo o caos que se faz presente por toda a terra. Meus irmãos, o problema da nossa sociedade não é de origem política, não é de origem social e muito menos é obra do acaso. Toda essa bagunça que se tornou este mundo foi gerada no ventre da desobediência humana, conforme registrado em Gênesis capítulo 3, chamada biblicamente de pecado. O pecado deu origem a todo o caos que se faz presente por toda esta terra. Pecado é a desobediência a uma ordem, é a quebra de um mandamento, é a rebelião deliberada. Deus criou este mundo perfeito, e nele o primeiro casal de seres humanos tiveram o privilégio de viver, conforme consta em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Era um mundo perfeito, um jardim de prazeres, por isso que era chamado de Éden. Éden significa lugar de deleite, de delícias, um paraíso lindo que Deus colocou Adão e Eva para dele cuidarem. E foi assim por um tempo, não sabemos por quanto tempo, até que o verso 1 do capítulo 3 de Gênesis nos conta que surgiu uma serpente naquele jardim do Éden falando. Isso mesmo, uma serpente falando. Foi assim que Deus disse. A serpente disse essas palavras. Foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Essa serpente é o próprio Satanás. Satanás, um anjo caído, ele apareceu no jardim possuindo o corpo de uma serpente. O tempo não permite um estudo mais profundo sobre Satanás e, na verdade, não temos tempo a perder estudando sobre Satanás. Mas para quem quiser alguma informação a mais, Isaías capítulo 14, verso 12 a 15 e também Ezequiel 28 fala alguma coisa sobre Satanás, de onde ele veio, como ele surgiu. Mas olhando para o texto de Gênesis, Satanás ele possuiu o corpo de uma serpente e começou a falar com Eva, com a mulher. É estranho que a serpente fale.
Mas o apóstolo Paulo, ele disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, da astúcia de Satanás em enganar Eva. E em 2 Coríntios 11, 14, ele diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz em alguns momentos. E Eva foi enganada por Satanás, que semeou em seu coração a dúvida sobre a confiança em Deus. Deus queria o melhor para o ser humano. E quando Deus disse, não toque na árvore ou não coma do fruto da árvore, a qual estava no centro do jardim, o que Deus estava dizendo é para o bem de vocês, para que a gente tenha um relacionamento de amor e obediência. Eu, Criador, vocês, criaturas. E o que Satanás fez foi semear a dúvida no coração de Eva a respeito da bondade de Deus para com os seres humanos. E Eva cedeu à tentação. Ela comeu do fruto e deu a Adão, que também comeu. E ambos desobedeceram, ambos pecaram. E diz o versículo 7, então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A consciência moral e racional, um tipo de capacidade dada por Deus a todo ser humano, fez com que Adão e Eva sentissem vergonha e também se sentissem culpados. Meus irmãos, foi assim, em poucas palavras, que o pecado chegou na vida da humanidade. E tendo o pecado chegado na vida da humanidade, deu origem a todo o caos, a desordem e a bagunça que há neste mundo. Na teologia, a gente se refere a esse momento específico de desobediência de Adão e Eva como o momento da queda. Momento em que eles quebraram o mandamento, a ordem de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, ele disse que através de um homem entrou o pecado no mundo. Então voltamos à pergunta que traz o tema dessa reflexão. Por que este mundo está tão bagunçado? Por causa do pecado. E a Bíblia nos mostra isso de modo muito claro ao nos revelar como as consequências do pecado são tragicamente desastrosas. E o texto nos mostra dos versos 9 ao 19 as consequências do pecado. Ao ceder à voz de Satanás, o homem escolheu desobedecer deliberadamente a Deus, que havia lhe avisado muito bem no capítulo anterior as consequências desastrosas do pecado. E o que temos no capítulo 3, após imediatamente a queda, a desobediência, é o surgimento das consequências do pecado na vida da humanidade. Naquele tempo ainda apenas Adão e Eva, mas todos os descendentes de Adão e Eva acabaram herdando a natureza pecaminosa. Mas quais foram as consequências do pecado? Quais foram as consequências tragicamente desastrosas do pecado? A Bíblia nos mostra, primeiro, as consequências espirituais. Quando Adão e Eva pecaram, imediatamente eles sofreram o que a Bíblia chama de morte espiritual. Eles ficaram afastados da presença de Deus. Meus irmãos, que trágica mudança o pecado faz. O pecado que havia um tempo na eternidade transformado um anjo em um demônio, agora levou o homem
o homem receptor do Espírito vivente do próprio Deus, ao estado de morte espiritual. É justamente isso que Deus estava querendo dizer com a palavra morte em Gênesis 2. O que Deus estava dizendo para Adão e Eva é o seguinte: se vocês desobedecerem, a nossa comunhão vai ser quebrada. Se vocês desobedecerem, nós não conseguiremos estar juntos, porque eu sou santo e eu não consigo compactuar com a desobediência, com o pecado. E houve então uma consequência espiritual. Imediatamente, a queda. O homem e a mulher, ambos se afastaram de Deus. Houve a perda do significado da vida. O homem começou a viver de fuga em fuga, e eu tento imaginar isso talvez no Éden, o homem escondendo atrás de uma e outra árvore, tentando de alguma maneira fugir de Deus, como se isso fosse possível. A morte eterna era uma outra possibilidade, se Deus não fizesse algo em prol do homem. Viver afastado de Deus por toda a eternidade. Mas como veremos daqui a pouco, pela sua misericórdia e pela sua infinita graça, Deus agiu em prol do resgate desse homem pecador. Mas olhando ainda para as consequências espirituais, uma outra consequência também que o homem sofreu, uma consequência desastrosa, foi a morte física. Começando o processo, então, após o pecado, o processo lento de envelhecimento físico que leva todos à morte. Por causa do pecado, Deus disse no verso 19, você veio do pó e ao pó você voltará. Você vai morrer um dia. E pelo pecado, as dores físicas, as enfermidades e as doenças vieram até nós, resultando no falecimento do nosso físico. Deixe-me dizer uma coisa, em última instância, as mais de 145 mil mortes no Brasil nesses últimos 7 meses, as quais lamentamos profundamente, elas não ocorreram por causa do Covid-19. Mas por causa do pecado. Pecado não das vítimas, mas do pecado generalizado da humanidade. E não apenas estas mortes, porque pessoas morreram também de outras mortes, não apenas de Covid. Mas toda morte física, em última instância, ela não é causada por infarto, por acidente, por Covid, por AVC, por nenhuma outra coisa. Essas coisas são apenas os meios para que a morte ocorra. Mas a causa mesmo é o pecado generalizado da humanidade. Contudo, pior do que a morte por Covid ou por qualquer outra causa, é a situação de morte espiritual que se encontra todo aquele que ainda não creu em Jesus como seu Salvador pessoal. Essa morte espiritual é a situação em que está todo aquele que ainda não professou a sua fé em Cristo Jesus, que ainda não demonstrou isso de uma maneira pública e não assumiu a sua identidade de um seguidor de Jesus. Consequências espirituais. E esse homem afastado de Deus, ao longo da história, ele só tem feito atrocidades. E por isso que tudo que a gente vê no mundo, que nos mostra a bagunça que esse mundo está, em vários aspectos, é fruto desse homem morto espiritualmente. Desse homem que não passa pelo entendimento de que ele precisa ser gerado de novo por meio de uma fé em Cristo Jesus. Consequências espirituais. Mas o pecado também, além das consequências espirituais, ele trouxe
consequências tragicamente desastrosas em termos sociais. Por causa do pecado surgiu o conflito entre as pessoas, e isso está bem registrado no capítulo 3 de Gênesis. Ou seja, as dificuldades de relacionamento que começou inclusive com a família, com o casal, Adão e Eva, um colocando culpa no outro. Gênesis capítulo 1 e 2, nós temos um paraíso e temos uma família perfeita, uma vida social harmoniosa. Gênesis capítulo 3, nós temos então o surgimento do pecado, e vieram as consequências. E logo no capítulo 4 a gente tem, no verso 8, o primeiro ato de violência da história, e é um crime cometido contra a vida, é um irmão que tira a vida do próprio irmão. Esses dois filhos de Adão e Eva, um certo dia, Caim levanta-se contra Abel e tira a vida do próprio irmão. E o primeiro crime da história é um fratricídio, é um irmão que mata o outro irmão. E quando a gente olha essas notícias hoje na televisão e pensa como esse mundo está bagunçado, não, o mundo não está bagunçado de agora, o mundo está bagunçado desde que o pecado entrou no mundo. O pecado trouxe disfunção à família. O homem se tornou alguém que é muito mais agressivo e há uma tendência, o homem, de ser mais abusivo por conta da sua natureza pecaminosa. Dentro dessa disfunção também a mulher, ela se torna insubmissa, rebelde. E se a gente vive hoje num tempo chamado tempo do empoderamento, o que é isso a não ser, de alguma forma, uma tentativa de ser insubmissa ou rebelde? O pecado trouxe disfunção nos relacionamentos. E por conta disso nós temos divórcio nesse mundo bagunçado. Nós temos traições, abusos, violências. Muitas das vezes dentro da própria casa. E tudo isso são consequências sociais, relacionais do pecado. Por causa do pecado as pessoas são egoístas, e Tiago diz que as pessoas se tornam amantes de si mesmas. As pessoas cobiçam a vida do próximo é tirada, pessoas brigam, se ferem e se matam, tudo por causa do pecado. O problema da falta de segurança, meus irmãos, não é falta de políticas públicas de segurança, é o pecado na vida humana. Consequências sociais. Mas as consequências foram tragicamente desastrosas. E elas alcançaram até o ambiente ecológico, o nosso habitat. Consequências ambientais. No princípio, designado a zelar pelo jardim de Deus, o homem se tornou, agora com o pecado, ambicioso, avarento e um destruidor implacável da natureza. Pensando apenas no seu bem-estar, no seu e tão somente no seu, o ser humano, por causa do pecado, ele está nem aí para o ambiente onde ele vive. Sem entrar na questão do fogo na Amazônia, isso é um problema político. A grande verdade é que o resto do mundo acabou com as suas matas, especialmente os europeus, e agora querem meter o bedelho aqui no Brasil para nos ensinar a cuidar da natureza. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 19 a 22, ele disse que a natureza sente dores, como a mulher em trabalho de parto, pela destruição provocada pelas mãos humanas, fruto do pecado, da ambição do ser humano. Por causa do pecado, a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada, a natureza perdeu a sua perfeição e o mundo se tornou um lugar difícil de se viver. Por que este mundo, então, está tão bagunçado?
não é por nenhum outro motivo a não ser por causa do pecado. Não houvesse o pecado, esse mundo era até hoje um jardim do Éden, um paraíso perfeito. Meus irmãos, se essa mensagem parasse por aqui, ela seria muito desanimadora. Porque nós estamos falando de um mundo bagunçado, onde, pela perspectiva humana, as coisas só tendem a piorar. Mas há esperança. A palavra de Deus sempre traz esperança. Então veja que grande notícia também Gênesis 3 nos traz. Nem tudo está perdido, pois Deus providenciou a solução para o problema do pecado. Se o pecado é então a causa de toda a bagunça que há neste mundo, Deus providenciou uma solução para o pecado. Adão e Eva pecaram, mas Deus não desistiu deles. Muito pelo contrário. A Bíblia nos diz que Deus foi em busca deles pelo jardim. E o texto nos diz que Adão e Eva, eles se esconderam, tentaram fugir de Deus entre as árvores do jardim. Mas o texto nos faz entender que houve uma certa insistência de Deus na procura por Adão e Eva. É maravilhoso, meus irmãos, observarmos o caráter da pergunta, da primeira pergunta de Deus a Adão. Você já parou para pensar na primeira pergunta que Deus fez a Adão? Deus não perguntou a Adão, o que foi que vocês fizeram? Deus não perguntou, primeiramente, por que vocês comeram? Deus já até sabia que eles tinham comido. Deus é onisciente. Não, Deus não perguntou assim. Veja que Deus fez uma simples pergunta, mas essa pergunta ela revela muito do caráter de Deus. E a pergunta de Deus foi: onde estás? Você já parou para pensar um pouquinho nessa primeira fala de Deus para com Adão e Eva? Onde estás? Onde estás? Meus irmãos, o pouco que eu conheço do Deus que eu sirvo e que eu amo, dá para mim imaginar a maneira terna, a maneira amorosa com que Deus perguntou: onde estás? Eu queria que você parasse um pouquinho onde você está agora e refletisse um pouquinho sobre esta pergunta de Deus: onde estás? Permita que o Espírito Santo ministre sobre isso no seu coração. Onde estás? Por que Deus perguntou assim? Qual o motivo, qual a razão de Deus fazer uma pergunta desse tipo? No meio de um momento tão trágico, a pergunta de Deus é: onde estás? Deixe Deus falar com você sobre a profundidade dessa pergunta. Então, essa pergunta, ela foi, diria que na veia. Ela tocou profundamente no coração de Adão e Eva. Apesar do que eles fizeram, Deus não está, em tese, preocupado com o que eles fizeram. Deus está preocupado onde eles estão. Eu abro um parêntese para dizer o seguinte para você: o que você fez ou o que você deixou de fazer é o que menos importa para o Deus amoroso que nós temos. Importa onde você está. E aí, naturalmente, eu preciso dizer que
onde Adão estava tinha a ver com o que Adão havia feito. Então também eu preciso me apressar em dizer que o que fazemos não é que não há nenhum valor nisso. Não é que Deus não se importe com isso. Mas muito mais com o que nós fazemos, Deus está interessado em onde nós estamos. Apesar do que eles fizeram, o Deus que é amor teve uma conversa e fez ao casal uma promessa de perdão, não somente a eles, mas a toda a humanidade. E aí o versículo 15 de Gênesis 3 é chamado pelos estudiosos da Bíblia de o primeiro anúncio do Evangelho. Quando no versículo 15, na conversa de Deus com Adão e Eva, Deus disse que daquela mulher, Eva, haveria de nascer alguém descendente dela, uma pessoa especial, que viria a este mundo para ferir a cabeça da serpente, para trazer uma vitória, para decretar a derrota sobre aquela serpente. E essa foi então a primeira referência à vinda do Messias, o Salvador prometido, o nosso Senhor Jesus Cristo, para lutar e derrotar o diabo. Veja aqui, num momento de tanta desgraça, de tantas consequências trágicas, Deus, por amor, Ele faz uma promessa: de ti nascerá alguém que vai ferir a cabeça dessa serpente. E no momento certo, esse alguém descendente de Eva, Jesus, o filho da mulher, nasceu. Se formos lá em Mateus e puxarmos a genealogia de Jesus, Mateus sendo um bom judeu, vamos perceber que Mateus vai exatamente lá em Eva, para dizer que Jesus era da descendência de Eva. Era o cumprimento da promessa de Gênesis 3:15. No momento certo, na plenitude dos tempos, Deus preparou tudo para que então Jesus viesse ao mundo, para que tanto Adão e Eva e os seus descendentes pudessem ter o perdão de seus pecados. E Deus fez ainda lá em Gênesis 3 algo profético. Algo profético, quando o verso 21 nos diz que e o Senhor Deus fez roupas de peles de animal para Adão e sua mulher e os vestiu. Adão e Eva, eles, possuídos de um pensamento de maldade, eles perderam a inocência e começaram a sentir vergonha do fato de estarem nus. E por conta disso, eles tentaram encobrir a sua própria vergonha, a sua própria nudez. Mas somente Deus pode cobrir adequadamente os nossos pecados. Então o que temos aqui no verso 21, quando Deus sacrifica um animal e pega a pele desse animal e faz então, Deus, o primeiro costureiro da história, prepara então roupas para Adão e Eva. O que Deus estava fazendo era profeticamente anunciando o que aquele descendente da mulher que ele acabara de proferir haveria de fazer um dia. E então o que temos aqui no verso 21 é uma figura da expiação de Cristo, a cobertura de nossos pecados. Deus fez o que Adão e Eva não podiam fazer por si mesmos. Deus matou um animal para fornecer uma cobertura, uma roupa para o seu pecado. Este ato misericordioso de Deus foi profético.
No tempo certo, Deus sacrificou o próprio Filho, Jesus, para que sua morte resultasse em derrota sobre a serpente e assim nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, nossos pecados justificados, nossos pecados cobertos. Só em Jesus os pecados são perdoados. Até mesmo Adão e Eva, a partir de então, eles passaram a praticar o sacrifício de animais como cerimonial, em súplica ao perdão pelos pecados. E Adão e Eva, e tantos os que viveram depois deles, até os dias do Novo Testamento, todos os sacrifícios de animais dos tempos do Antigo Testamento, era nada mais, nada menos do que uma figuração do que Jesus um dia faria, se sacrificando na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós hoje somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Adão e Eva também foram salvos pelo sacrifício de Jesus. A única diferença é que nós somos salvos e tendo vivido depois pela fé no Jesus que veio. Adão e Eva foram salvos pela fé no Jesus que viria. Só em Jesus há perdão de pecados. Qualquer coisa a menos não passa de nossas folhas de figueira. Por isso o sangue de Jesus é o tema central de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, esse fio escarlata, o sangue de Jesus, o sangue carmesim, é o tema principal. No Antigo Testamento, o sangue de Jesus é prefigurado no derramamento do sangue dos animais sacrificados nos holocaustos. No Novo Testamento, o sangue de Jesus é derramado para a nossa redenção. Ninguém é reconciliado com Deus, ninguém é perdoado por Deus pelas suas obras, pelos seus méritos ou por conta da sua religiosidade, mas apenas por meio do sangue de Jesus. Finalmente, qual a aplicação dessa mensagem? Bem, duas verdades nos ajudarão a aplicar essa mensagem em nossa vida de forma prática e individual. A primeira verdade é a seguinte: por causa do pecado, esse mundo está bagunçado. E por isso, essa terra jamais será um paraíso novamente. Eu vou repetir isso. Por causa do pecado, esse mundo está bagunçado e por isso essa terra jamais será um paraíso de novo. Foi por isso que Deus sentenciou este mundo a ser destruído pelo fogo. Uma vez Deus o destruiu pela água. Uma segunda vez e última, Deus o fará e o fará pelo fogo. Mas por que Deus desanimou e desistiu da humanidade? Não. Deus, Ele tem preparado um outro mundo, creio eu, bastante semelhante com este mundo. Um outro mundo perfeito. Um outro mundo onde haverá um novo céu e uma nova terra. E o que temos em Gênesis 1 e 2, estragou no capítulo 3, e nós temos toda a Bíblia para nos mostrar esse novo mundo que Deus tem já preparado, que está revelado nos dois últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. E nós temos a Bíblia então da seguinte maneira: no começo nós temos 2 capítulos de paraíso,
E no final de tudo nós temos 2 capítulos de paraíso. E o que temos entre um e o outro é um mundo que está cada dia mais e mais bagunçado e será destruído. Pastor, mas quem poderá habitar nesse novo mundo que Deus tem criado? Essa é uma questão muito importante, porque com Deus o negócio não é bagunçado, não. Com Deus o negócio não é bagunça. E então eu tenho uma segunda verdade que nos ajuda a aplicar de maneira prática todo o conteúdo dessa mensagem. Todos os descendentes de Adão e Eva que creem e confessam Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para derrotar Satanás, a serpente, e perdoar os nossos pecados, esses terão o direito, por Jesus, de viverem no novo mundo de Deus. E lá não será bagunçado, não. Novos céus e nova terra, sem pecado, sem morte, sem dor e sem lágrimas. Pastor, quando que esse novo mundo será inaugurado? Esse novo mundo será inaugurado tão logo esse mundo seja destruído. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Porque ele veio, morreu na cruz, cumprindo a profecia do Gênesis 3:15. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, derrotou a morte. Ficou mais 40 dias entre os seus primeiros seguidores. E ao retornar para o céu, ele voltou para o Pai e disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, nesse novo mundo de Deus revelado em Apocalipse 21:22. Para viver lá, é preciso crer e confessar Jesus. E a pergunta que é preciso nessa hora se pensar é: você já fez isso? Você já creu? Você já crê? Você já confessou e você tem confessado Jesus como seu Salvador? Você reconhece que esse negócio de pecado é realmente uma realidade na sua vida, assim como é na minha e na de todos nós? Você reconhece que, a não ser por Jesus, nós estaremos então condenados a viver eternamente nesse mundo e depois sermos lançados, separados de Deus em toda a eternidade, num lugar terrível chamado inferno? Você reconhece que é um pecador, sendo descendente de Adão? Se você reconhece, esse é o primeiro passo. E o segundo é depositar toda a sua fé na pessoa de Jesus, aquele que foi prometido em Gênesis 3:15 e que foi revelado no Novo Testamento, que veio para ser o nosso Salvador. Onde você está agora, eu gostaria de convidar você a pensar a respeito da sua realidade espiritual. Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Se você ainda não fez isso, eu quero convidá-lo nesta hora, em nome de Jesus, a encontrar-se com o seu Salvador, porque Ele está vivo e Ele deseja se revelar a você. Ele deseja nesta hora entrar na sua vida, trazer um novo significado para a sua vida e fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Esse mundo vai continuar bagunçado, porque esse mundo ele está cada dia mais e mais perto do seu fim, da sua destruição. Mas com Deus o negócio não é bagunça. Se você tem um coração realmente quebrantado, disposto a crer e confessar Jesus como seu Salvador, mesmo num mundo bagunçado, Deus abençoará a sua vida e te trará paz, e te trará refrigério à sua alma, e você vai experimentar
o amor de Deus em sua vida. Se você deseja nesta hora crer e confessar Jesus como seu Salvador, onde você está, você pode fechar os seus olhos e dizer simplesmente assim: Jesus, eu creio que o Senhor é o meu Salvador e eu te peço, perdoe os meus pecados. Eu quero viver neste mundo, mesmo um mundo bagunçado, mas eu quero viver desfrutando do perdão dos meus pecados, para que assim um dia eu possa viver no novo mundo perfeito, no paraíso celestial. Eu quero estar lá e eu quero estar preparado para isso. Portanto, eu entrego a minha vida a Ti agora, reconhecendo os meus pecados, crendo e confessando o Senhor como meu Salvador pessoal. Amém. Se você fez uma oração assim, com sinceridade, a sua vida agora tomou um novo rumo. Jesus passa a ser a razão da sua vida. Jesus passa a ser o motivo da nossa existência nesse mundo ainda, enquanto aqui vivemos. Eu quero convidar você nesse momento a louvarmos a Jesus juntos. Especialmente se você entregou a sua vida a Jesus, talvez você vai louvar a Deus, a Jesus, como nunca na sua vida. Porque você vai ter a oportunidade de dizer, talvez: reina em minha vida, não há nenhum outro como Tu. Tu és o ar que eu respiro, Jesus, Tu és tudo para mim. Mesmo num mundo bagunçado, mas a minha vida está em ordem, porque o Senhor está no controle, o Senhor está no comando. E mesmo que haja tantas crises governamentais, crises econômicas, crises que envolvam a sociedade em geral, crises que levam até mesmo o ambiente aonde vivemos a praticamente se deteriorar e se perder, mas nós continuamos crendo que Jesus está no controle e no final tudo ficará bem, porque nós estaremos no novo mundo com Jesus. Louvemos ao Senhor juntos, cantemos Alfa e Ômega, não há outro como Tu. Declare nessa hora, declare o seu amor a Jesus, a sua dependência a Jesus.
Eu posso contemplar nesta noite dezenas de famílias, centenas de pessoas de dentro de suas casas, louvando e adorando a Jesus, por Ele ser o seu Salvador, o nosso Salvador. Posso ver nesta noite famílias inteiras quebrantadas, onde estão, com seu coração fervendo de amor por Jesus, dizendo para Ele: Tu és o ar que eu respiro, somos pó, voltaremos ao pó, mas temos o Espírito de Jesus em nós, que Ele mesmo nos enviou. Mesmo sendo pecadores, falhos, mesmo tendo caído, o nosso Deus nos resgatou, nos redimiu. Ele prometeu e Ele cumpriu. Na plenitude dos tempos, aquele descendente de Eva nasceu o Redentor. Morreu, ressuscitou, e hoje Ele vive e reina no meu e no seu coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, mais uma vez, falar tão profundamente a cada um de nós. Por que este mundo está tão bagunçado? É por causa do pecado. E nós somos pecadores, porque somos descendentes de Adão e Eva. Nós admitimos os nossos pecados. Nós reconhecemos o pecado de toda a humanidade. Mas temos tomado uma decisão pessoal de que Jesus é o nosso Salvador, porque Ele veio derrotar a serpente, Ele veio vencer a morte, Ele veio nos perdoar, Ele veio para nos garantir que um novo mundo, aonde há um novo céu e uma nova terra, um lugar perfeito, onde não há pecado, aonde não há dor, não há morte, não há lágrimas, este novo mundo nos aguarda. Ah, Pai, muito obrigado pela Tua palavra nesta noite, alcançar onde nós estamos, nos alcançar. Onde estás? Tu és o Deus que quer estar perto, e é por isso que o Senhor enviou Jesus para ser o nosso Salvador, o Deus conosco, o Emanuel. Onde estás? Ó Pai, nesta noite algumas pessoas tomaram a sua decisão de crer em Jesus e confessá-lo como seu Salvador pessoal. Quero pedir que o Teu Espírito Santo possa selar, ó Deus, estas vidas que assim o fizeram, e que elas no momento próprio, elas possam testemunhar publicamente que agora são uma nova pessoa, uma nova criatura. Senhor, também te agradeço porque nesta noite dezenas de famílias e muitos irmãos puderam louvar e adorar o nome de Jesus. É por Jesus que nós aqui estamos. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o motivo da nossa alegria. E nós te agradecemos por essa oportunidade ímpar de declarar que sem Jesus nada somos, porque Ele é o ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela oportunidade de cultuar ao Senhor nesta noite junto com os nossos irmãos. Dê-nos uma semana de muita paz. Guarde-nos e proteja-nos. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o Alfa e o Ômega. Amém e amém. Se você, porventura, desejar algum contato conosco para algum tipo de orientação, de aconselhamento, você poderá ligar para o telefone de nossa igreja em horário comercial, 3824-2220, ou poderá enviar uma mensagem de WhatsApp, que com prazer e alegria nós estaremos atendendo sempre a você.
Que Deus te abençoe, uma boa semana para todos nós. Amém.